Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2023, trazer as principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Bom, vamos começar falando sobre Brasil, também sobre cenário de contas públicas, gastos do governo, o risco fiscal que está assustando bastante os mercados. O cenário que a gente tem nesse momento é um cenário de dados recentes muito positivos sobre inflação, sobre emprego e sobre atividade econômica. É isso que está motivando uma revisão nas expectativas de crescimento para esse ano. A gente estava observando alguns dados do Boletim Focus do Banco Central, que traz as projeções do mercado para a economia, e os dados do Banco Central mostram que lá em janeiro, um dos primeiros boletins focos do ano, trazia uma previsão de que a economia cresceria só 0,28% em 2022. O último boletim focus dessa segunda-feira já traz uma previsão de alta para a economia de 2,71%. Mas, quando a gente olha para 2023, esse cenário se inverte. Os economistas estavam mais otimistas no começo do ano e agora estão mais pessimistas. Então, no começo do ano, eles estavam projetando um crescimento de 1,7%, 1,8% em janeiro para a economia no ano que vem, e agora a projeção para a economia no ano que vem é de um crescimento de 0,6%, cerca de 0,6%. Então, os economistas, ao longo do ano, eles ficaram mais otimistas com 2022, mas ficaram mais pessimistas com 2023. E a explicação está justamente nas contas públicas e na questão fiscal. Então, a gente fez essa abertura aqui falando sobre esse otimismo para esse ano, pessimismo para o ano que vem, e relacionando com os gastos, porque saiu ontem uma pesquisa do Bank of America, uma famosa pesquisa do Bank of America que eles fazem com os gestores de fundos, que são os donos do dinheiro praticamente. Eles entrevistam 32 fundos latino-americanos que administram 76 bilhões de dólares. Então, tem sob gestão 76 bilhões de dólares, são alguns dos principais fundos do mercado. E aí essa pesquisa, um dos dados dessa pesquisa, mostrou que 80% desses gestores estão preocupados com a questão fiscal depois das eleições. Então, qual que é o cenário que a gente tem diante desse otimismo esse ano, pessimismo ano que vem, cruzando com os gastos? O fato é que a gente vem falando aqui no CNN Money que foi injetado um volume grande de recursos na economia, com o Auxílio Brasil, também houve uma série de desonerações, outras medidas, auxílio para taxistas, liberação de FGTS, de 13º do INSS, então antecipação de 13º do INSS, então uma série de questões e de incentivos que jogaram muito dinheiro na economia. E isso também gera um aumento de gastos, obviamente. Então, essa preocupação com o fiscal, ela reflete esse cenário. É um cenário em que os gastos aumentam nesse ano. Isso explica também os indicadores positivos que a gente tem visto acontecer, inclusive com inflação, porque foram medidas tomadas pelo governo, até de teto do ICMS, de limitar os impostos, que acabaram também gerando uma queda nos preços. Então, todo esse cenário, ele aponta para mais gastos, né, nesse ano. Então, algumas renúncias também, mas de forma geral, é uma questão fiscal que fica um pouco mais deteriorada depois de todos esses incentivos. Então, isso também acaba gerando um impulso para a economia nesse ano, explica as revisões nas projeções para esse ano, mas traz também uma projeção de um ano mais difícil em 2023. E a gente conversou sobre isso exatamente para entender essa dinâmica e essa preocupação com a questão fiscal apontada pela pesquisa do BOFA, né, que 80% dos gestores falando sobre preocupação com essa questão para depois das eleições. A gente falou sobre isso com o Audi Cunha, que é o nosso comentarista em economia. Vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que é exatamente esse quadro, né? Esse ano é um ano que vai terminar com um crescimento econômico bem mais elevado que se projetava do início do ano. Isso efetivamente está relacionado com a maior transferências de renda por parte do governo. O mercado de trabalho melhorou mais rapidamente do que se imaginava também no início do ano. Tem essa expectativa de que talvez o Banco Central não precise mais elevar a taxa de juros e lá na frente possa reduzir, mas para o próximo ano tem muita incerteza no cenário fiscal. O Brasil até deve fechar esse ano com algum superávit primário, também por conta da elevação da inflação, que melhorou as receitas
da União, de estados e municípios, mas para o próximo ano o próprio governo projeta o retorno do déficit primário. Não tem ainda estabelecido claramente como vai se pagar o aumento do Auxílio Brasil no próximo ano, então tem muita incerteza fiscal. Não se sabe o que vai ser colocado no lugar do teto de gastos, que não vai poder ser cumprido no próximo ano. Então, essa incerteza fiscal também leva a uma incerteza em relação ao comportamento de taxa de juros e a atividade econômica para o próximo ano. A pesquisa do BOFA, além de falar sobre essa preocupação do fiscal, que de fato, como o Audi falou, é uma preocupação que é comum, né, ou hoje é praticamente unânime entre os economistas, eles também falam de um otimismo, tanto para a Bolsa, então eles falam sobre o Ibovespa indo a 130 mil pontos nesse ano, lembrando que o Ibovespa está em cerca de 115 mil pontos, 116 mil pontos, e além disso, eles falam também, 56% dos gestores entrevistados acreditam que o PIB vai crescer entre 1 e 2% no ano que vem. Lembrando que o Boletim Focus, como eu disse no começo, está projetando um crescimento de 0,6% para o ano que vem. Então, uma projeção mais otimista desses gestores de fundos, um crescimento de 1 a 2% no ano que vem. O Ministério da Economia também tem uma projeção mais otimista para o ano que vem, de 2,5%, inclusive mais otimista do que o próprio FMI, que também tem uma projeção ali de crescimento de 1% para o ano que vem. De qualquer forma, mesmo na projeção mais otimista do governo, de um crescimento de 2,5% para o ano que vem, é uma desaceleração sobre esse ano, mas com gestores mais otimistas, de fato, e também mais otimistas para a Bolsa. E a gente também conversou com o Audi Cunha sobre esse cenário e eu perguntei se ele também concorda com essa visão mais otimista do mercado. Vamos ouvir. De novo, nós estamos falando aí, né, mais de 12 meses à frente, sempre difícil fazer um tipo de previsão como essa. Ela efetivamente está mais otimista do que a média recente do mercado, no Focus, pelo menos, dessa última segunda-feira, que está abaixo de 1%. Está mais otimista também do que a projeção do próprio Fundo Monetário Internacional no seu último relatório, que dá algo próximo a 1%. Eu diria que depende do que vai acontecer com uma série de variáveis, mas principalmente com o controle da inflação, taxa de juros e o próprio cenário global. O Brasil não é uma ilha, está inserido nesse contexto global que a gente está vendo no mundo, é uma desaceleração mais forte. As taxas de juros no mundo vão continuar a subir, Estados Unidos, Europa, de uma maneira geral, e, portanto, assim, é uma projeção, eu diria, otimista em relação à média dos mercados. Tomara que ela se concretize, né, e que nós tenhamos mais crescimento econômico no Brasil. Então, tá aí a opinião do Audi Cunha falando sobre esse otimismo, então, de gestores de fundo. Aí, só para completar, na pesquisa, então, do Bank of America, 66% dos entrevistados estimam que o Ibovespa vai terminar 2023 acima dos 130 mil pontos, com os setores de energia, consumo discricionário e financeiro entre os favoritos, né? Então, consumo, varejo, bancos, entre os favoritos, né? E daí eles projetam, 56% projetam que o PIB deve crescer entre 1 e 2%. Bom, aproveitando a deixa aqui de Ibovespa, mercados, vamos passar a régua aqui nos mercados, começando pelos mercados lá fora. Ontem a gente viu um aumento, uma alta, né, forte dos índices, mais um dia, né, as bolsas estendendo o rally do começo da semana, e hoje os mercados já estavam abrindo um pouco mais mistos, operando entre ganhos e perdas. O que estava animando? Aquela questão de recuo no plano de cortes de impostos do Reino Unido, com o novo ministro de Finanças voltando atrás em vários pontos do plano, que tinha sido praticamente considerado pelo mercado um completo desastre, né? Aumentou muito o risco do Reino Unido, então com o Reino Unido voltando atrás do plano, isso trouxe uma aliviada. Junto com isso, um começo de temporada de balanços positivo. E aí teve novidade ontem, saiu também o balanço da Netflix, que chegou a subir no aftermarket, nas negociações pós-pregão, 14% depois da divulgação do balanço, e também com os resultados positivos de bancos. O BOFA foi o primeiro deles, começou soltando seu resultado acima do esperado na segunda-feira. Depois, ontem, vieram Goldman Sachs, também Johnson & Johnson, com balanços que superaram as expectativas. Então, isso animou, né, os investidores, esses balanços positivos. Na Netflix, por exemplo, o número de assinantes subiu 2.400.000. Com isso, a rede de streaming chega a 223 milhões de assinantes. É muita gente, mas tinha uma expectativa pior em termos de assinantes. Eles tinham registrado perda de assinantes no começo do ano, as ações tinham reagido bem negativamente.
teve um aumento, então, no número de assinantes de 4,46%. E isso animou bastante. Netflix estava passando por problemas de concorrência, com novos serviços de streaming aparecendo. E aí, esse resultado positivo da Netflix também estava ajudando a impulsionar os futuros do Nasdaq, que é o índice da Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Então, pode ser um dia positivo para as ações de tecnologia lá nos Estados Unidos, mas fato é, então, um balanço bem positivo aí para Netflix, além de bancos como Goldman Sachs, BofA, também Johnson & Johnson e outras empresas. Isso trouxe algum ânimo para o mercado. Mas os estrategistas já estão botando água no chope dos investidores, dizendo que mesmo que as ações tenham encontrado algum suporte técnico positivo no curto prazo, tem mais riscos de queda daqui para frente, porque o pano de fundo continua o mesmo, né? Um pano de fundo de uma inflação elevada e também de juros subindo, né? Para tentar controlar essa inflação. Vale falar que ontem eu falei aqui sobre alguns bancos aí falando sobre um rally de curto prazo, então um mercado muito volátil. Inclusive a Reuters trazia uma matéria hoje falando sobre esses rebotes do mercado e a análise é muito nesse sentido, que os índices eles dão uma subida forte para depois logo cair. Então é um cenário típico de um mercado incerto e volátil, de um cenário muito novo, uma configuração nova para os mercados globais, com países avançados com as suas maiores taxas de inflação em 40 anos. Então, como esse cenário é muito novo e esse aumento de juros é algo que, um aumento agressivo de juros assim, é algo que não acontecia em décadas, que os países avançados não estão acostumados, é claro que os mercados também refletem essa incerteza maior e um cenário mais desafiador. Então, a matéria da Reuters, nesse sentido, falava desses rebotes, mas falava que esses rebotes acontecem só para depois terem quedas mais aprofundadas ainda e para os investidores também se darem conta de que o fato e a única certeza é que o mercado está vivendo um momento muito volátil agora, um sobe e desce muito constante, né? Então, assim como desce muito também, às vezes tem uns repiques para cima. E foi o que a gente viu, né, no começo dessa semana, uma alta, assim, um rebote forte das ações, mas ainda com os mesmos fundamentos, né? Sem mudanças estruturais que permitam um otimismo maior no médio prazo, né? Talvez no curto prazo, sim, com esses balanços corporativos, mas não no médio prazo. Então, mais uma vez, um momento de prudência e também de cautela. Só para completar essa questão dos balanços, hoje tem balanço da Tesla e da IBM depois do fechamento. E lá nos Estados Unidos também os investidores ficam de olho no livro bege, que vai sair às 3 da tarde, vai trazer expectativas para a economia americana. Expectativas não, né? Média temperatura da economia americana. Um outro destaque lá fora é o petróleo. Então, o petróleo caiu nos últimos dias e hoje estava já estendendo as quedas dos últimos dias. O Brent estava abaixo já dos $90. Isso depois que rumores dizem que os Estados Unidos, fontes, né, do governo, disseram Reuters, outras agências, que Joe Biden deve anunciar hoje que vai usar a última parte da sua reserva estratégica de petróleo. Então, vai jogar mais petróleo no mercado. Isso faz com que os preços caiam. Isso depois do anúncio da União Europeia de que está estudando propostas para conter o avanço do preço do gás, tentando colocar teto no preço do gás no continente. Também depois daquele corte que houve na produção de petróleo da OPEP, dos países exportadores de petróleo. Então, veio os Estados Unidos, né? A Arábia Saudita entrou no meio, cortou produção também, deu uma rasteira nos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos vêm com essa resposta e vão usar mais a sua reserva para tentar conter os preços, né? Então isso está mexendo um pouco também com os preços do petróleo que voltaram a cair. Bom, e aí, falando de Europa, na Europa destaque mais uma vez para dados de inflação. Saiu a inflação do Reino Unido, que foi em 10,1% em setembro, a inflação em 12 meses, ficou acima da expectativa, que era de 9,9%, e com isso o índice também voltou a ficar acima dos 2 dígitos, né? Ficou acima dos 2 dígitos em julho, caiu um pouquinho em agosto, agora volta a ficar acima dos 2 dígitos e com isso se iguala ao mês de julho com a maior inflação em 4 décadas, né? Em 40 anos. E a inflação no Reino Unido foi puxada por preços de energia, mas também pelos alimentos, que tiveram a maior alta anual de 14,5% desde 1980. Então são dados que estão mostrando que a economia britânica, mesmo desacelerando, não está tendo um reflexo de queda na demanda e redução dos preços. Então, uma situação bem preocupante no Reino Unido, que vem já de uma confluência de fatores, que vem de Brexit. Então, já quando o Reino Unido saiu da União Europeia, começou a ter problema de abastecimento de produtos, porque a saída da União Europeia restringe muito a circulação de mercadorias, né? Quando ele era parte do bloco europeu, né? Parte da União Europeia, a circulação de mercadorias não tinha barreiras, daí sai da União Europeia, começa a ter barreira na importação e na exportação de produtos.
né? Esse é um ponto. Outro ponto também é a questão de mão de obra, porque a livre circulação também de pessoas que tinha com a União Europeia deixa de existir, com isso falta mão de obra em alguns setores dentro do Reino Unido. Então isso fez com que o Reino Unido já tivesse um cenário ali de encarecimento de preços, não sei se vocês lembram, mas teve até notícias relatando filas em postos de gasolinas, alguns produtos, falta de abastecimento em supermercados, e aí esse cenário, que já era um cenário preocupante, se agrava quando vem pandemia e agora mais recentemente guerra na Ucrânia, que também traz uma explosão para os preços de energia. Então todo esse cenário é muito preocupante lá no Reino Unido, que tem um dos piores resultados em termos de inflação, também vem apresentando queda na sua atividade econômica, em agosto, uma queda de 0,3% do PIB, então uma situação preocupante por lá. É por isso que veio esse pacote de cortes de impostos, que a Liz Truss estava tentando ali falar, a situação tá ruim, vamos animar a economia, vamos estimular. Só que o que ela fez foi, os preços estão subindo, as coisas estão indo ruim, estão indo mal, então vamos já cortar mais imposto ainda. E aí deu nó na cabeça do mercado, mais ou menos assim, porque a situação tá difícil, aí em vez de ir lá fazer talvez alguns ajustes ou mais pontuais, ela falou, não, vamos gastar ainda mais dinheiro, jogar ainda mais dinheiro na economia, então isso trouxe uma piora de expectativas de inflação e também de responsabilidade fiscal no país. Então trouxe um aumento da percepção de risco, desvalorização da libra, que traz mais percepção de inflação, ou seja, o caos completo lá. Agora que eles voltaram atrás na questão desse plano da Liz Truss, talvez as expectativas já melhoraram um pouco, né? Mas talvez as coisas melhorem um pouco por lá a ver, mas uma situação preocupante que contamina também muito do ponto de vista até do pessimismo, né, para a Europa. E saiu também a inflação da zona do euro, ficou em 9,9%, um pouco abaixo da primeira leitura, que tinha ficado em 10%, mas ainda assim uma inflação muito alta, né, a inflação mais alta da história da zona do euro, né, então mesmo que tenha reduzido um pouco da leitura anterior, ainda assim uma inflação muito próxima dos 10%, que é uma inflação altíssima para os parâmetros da Europa, e da zona do euro, que tem como meta de inflação uma inflação de 2%. É por isso que a Economist e vários economistas lá fora estão dizendo que o mundo vai ter que se acostumar com um cenário de inflação mais próxima de 5% do que de 2% nos países avançados. Isso pressupõe mais aumento de juros e um temor de recessão, porque quando os juros aumentam, isso esfria as economias. Então, isso explica muito do pessimismo do mercado lá na Europa, índices oscilando bastante por lá também. E aí, só para finalizar aqui, mercados globais, lá na Ásia, a Bolsa de Tóquio fechou em alta, seguiu a alta de ontem de Nova York, impulsionada pelos balanços positivos, mas Xangai e Hong Kong já fecharam em baixa. Eu falei ontem aqui que os estrategistas já estavam falando que as mudanças na regulação no mercado asiático, permissão de recompra de ações, chegou a impulsionar um pouco os índices, mas seria uma alta breve por causa dos fundamentos que ainda são ruins lá na China, né? Então tem uma cautela muito grande nessa semana por causa do Congresso do Partido Comunista Chinês, isso tá trazendo um estresse para os mercados, mas além disso, o contexto todo da China de desaceleração econômica, a China que deve ter o seu segundo menor crescimento em décadas, né? Só não vai perder para o crescimento de 2% do ano da pandemia, de 2020. Um cenário lá de política de Covid-0, crise no setor imobiliário e também a desaceleração global, né? Então, um cenário também complexo lá na China. Dito isso, vou trazer aqui agora também um pouco do nosso mercado, como ficou o fechamento da Bolsa por aqui na terça-feira. O Ibovespa subiu quase 2%, alta de 1,87%, e o índice subiu mais do que as bolsas americanas, porque teve um ralizinho no fim do dia, deu uma impulsionada no fim do dia, depois de reportagens falando sobre uma aproximação de Lula e Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, e aí depois saiu a pesquisa IPESP mostrando, então, os candidatos com empate técnico, mas com as mesmas pontuações mostradas na pesquisa do último dia 14. Então, foi aquele típico movimento de sobe no boato, que subiram especialmente as ações do Banco do Brasil e da Petrobras, com o investidor considerando que se o presidente Jair Bolsonaro se reeleger, ele deve adotar uma política mais pró-privatização. Já o ex-presidente Lula, ele tem uma postura, ou trouxe sinalizações de que é contra a privatização, isso é certo, mas também uma postura ali de que pode ter um intervencionismo maior sobre as estatais. E como a nossa bolsa tem um peso forte das estatais, essas movimentações da política e das pesquisas acabam influenciando na bolsa. Então, teve esse fato aí político afetando o resultado da bolsa. Aí vale falar, aqui trazendo os resultados, estava pesquisando aqui para falar os números certinhos, o ex-presidente Lula aparece com 53% dos votos válidos na pesquisa contra 47% de Jair Bolsonaro. Então, um impacto técnico, né, na margem ali entre os dois. Então,
foi isso que fez com que o Ibovespa ganhasse fôlego no fim do dia e fechasse acima das bolsas lá fora. E o dólar caiu 0,91%, também refletindo a menor aversão ao risco lá fora, fechou aos R$ 5,25. Então, o investidor pode esperar mais volatilidade ainda conforme o segundo turno vai se aproximando. É bom preparar assim, as emoções, porque bastante volatilidade, não só aqui como lá fora, né? Então, sempre bom, a gente sempre deixa aquele recadinho amigo aqui pro pessoal do CNN Money. Dito isso, o CNN Money de hoje fica por aqui. Agradeço a todos mais uma vez pela companhia e desejo uma ótima quarta-feira. Amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.